E é isso, a gente tem todo ano um desafio de trazer temas relevantes para vocês, né? E novos, né? Por fazer provocações e pensar em outras coisas, né? Todo ano. Mas o tema cozinha está sempre no centro das discussões. A gente está, claro, numa loja aqui, né? De móveis que faz as cozinhas, que produz as cozinhas, mas independentemente disso, a gente tem falado muito sobre as mudanças nos espaços, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. A gente está recebendo 3 convidados, a Evelyn Sayar, Gustavo Martins e Bianca Munhato, para contar um pouco sobre esse desafio que é projetar cozinhas. E, então eu vou chamar, eu fiz por ordem alfabética para ser justa, tá? Não, aqui não tem tráfico de influência, quem é mais amigo. Eu vou então colocar os projetos para eles comentarem, porque nós temos pensado, como o nosso tema é Food and Design, a gente tem pensado muito que o estilo de vida das pessoas está mudando, né, muito, claro, por diversas razões, motivos e tal. Esse contemporâneo está muitas vezes caótico e tudo mais, mas a gente já concluiu, inclusive em edições anteriores, que o sistema alimentar, ele molda a vida das pessoas, né? Então, e a cozinha é sobre isso também, né? Então, a partir do sistema alimentar que você escolhe, por exemplo, vai um vegano, né? Toda a vida dele está pautada por essa escolha, que começa com a alimentação, mas depois vai para o calçado que não pode ser de couro, enfim, todos os desdobramentos dessa escolha, né? E a gente tem falado muito sobre isso, e a cozinha também revela um pouco disso, né? Que o sistema, porque o vegano não precisa de repente de um super sistema de refrigeração, porque ele não tem carne na casa dele. Estou chutando, tá? Porque no projeto de cozinha. Não no sentido, né, da ambientação, enfim, do projeto arquitetônico. E aí eu acho que é por aí, tá? Então a gente vai olhar os projetos e também acho que refletir um pouco sobre isso. Eu queria aquele negocinho de passar o slide aí, porque eu coloquei então os projetos de vocês, tá? Isso só para fazer uma introdução, né? E aí a gente começa com a Bianca, obviamente, né? Que é a primeira da lista. Quem mandou colocar a Bianca? Quem mandou, né? Mas é bom que a gente ia embora primeiro na sala de aula, sabe? Não é o caso. Fazia a chamada e eu vazava, tô brincando. Até porque você é professora também, né, Bianca? Ela tá mudando. Tá mudando aqui, né? Deixa eu ver como que eu vou ficar aqui. Tá. Então aqui uma apresentação, que é o que está no convite que vocês receberam, né? Da chamada da nossa conversa. E aqui os projetos. Eu vou contar para vocês que eu fiquei bem feliz, porque vocês mandaram projetos bem diferentes, a gente não combinou, né? E vocês mandaram, eu fiquei legal. Então, eu ia até mandar um que era de cozinha de fazenda, né? Mas aí eu acabei mandando esse mais contemporâneo, que eu acho que bate mais aqui com a questão. Tá, então vamos lá. Qual é a inspiração? Conta pra gente sobre esse projeto. Esse projeto, bom, antes de mais nada, gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? É sempre muito bom fazer essa troca de ideias, trazer um pouco do que a gente pensa, porque na hora de projetar, a gente projeta. Acho que eu não preciso do microfone, mas nós está falhando. Melhor? Tá. E então eu vou mostrar, vou falar a respeito do desenvolvimento todo do conteúdo. E se vocês tiverem qualquer interesse, pode perguntar, porque amo ser questionada, perguntada, e a gente vai desenvolvendo. Esse projeto é um projeto que a gente desenvolveu para um casal com uma única filha, onde a preocupação dele era fazer com que o apartamento fosse um apartamento para receber pessoas. Mas acontece que eles não cozinham, eles não são de cozinhar, nada, e eles sempre trazem uma cozinheira quando eles querem receber pessoas nesse apartamento. Uma coisa muito interessante que a gente começa a perceber é que muitas pessoas fazem um projeto, é por isso que eu trouxe esse aqui, porque eu achei muito curioso, não só para se relacionar com a família, mas principalmente para ser um ponto de network, né? Então, exatamente. Então aqui é uma varanda gourmet, que você observa que ora fica fechada, 2 portas fechadas, fica só com a parte do café e dos biscoitinhos, e ali a parte de bebida exposta na varanda,
Mas quando abre, você tem toda a parte de serviço, de churrasqueira, fogão e tudo mais. E a churrasqueira, não, desculpa, de fogão, forno embaixo e a cozinha. Eles são descendentes italianos, gostam mais, tá aí nessa questão, eles não são de churrasco. Eles são descendentes italianos e não gostam de cozinhar? Não gostam, você acredita isso? E você sabe que isso é uma coisa muito curiosa, né? Ela gosta de massas feitas, a família faz massa, então ela traz a cozinheira que parece que faz para a família e tudo mais, e recebe aqui. Então essa varanda que nós temos aqui do lado, que tem uma mesa de jantar bem generosa, tem uma vista maravilhosa, então ele tem essa função da varanda gourmet, mas que está atrelada diretamente à cozinha. Aqui tinha uma outra imagem, não sei se está na outra lâmina, que passa a foto para o lado de cá, que é a cozinha integrada lá com a varanda gourmet. Então, todo o serviço que tem que ser feito na cozinha interna pode ser finalizado aqui naquela varanda gourmet e aí é servida aqui nessa parte da mesa de jantar, exatamente isso. Eu acho que não tem outra imagem. Tá. Então, aquela parte lá de cima, na verdade, é uma cozinha completa. Ela tem, assim, inclusive fogões que tem tecnologia, o Lofra, que ela fez questão, tem todo o aparato, por exemplo, de geladeiras e tudo mais. No dia a dia tem um lugarzinho ali do café da manhã, você vê que são poucos lugares, é um casal e uma filha só, né? E muitas vezes eles tomam um café rápido ou então usam essa mesa da sala da varanda aqui, que é bem maior, dá para 10 pessoas. Então a integração dessas duas varandas aqui são com portas de correr, que quando está no fervor da dinâmica de passar, abre tudo e você tem a integração então da varanda gourmet propriamente dita com a cozinha que é toda equipada. Então, a parte de geladeiras, assim, bebidas, a parte adega e tudo mais, não está dentro dessa varanda gourmet, e sim na área da cozinha. Uma pena que você faltou. Eu recebi só 3, só chegaram 3 imagens. Desculpa. Eu acho que isso tudo que você explicou pra gente, tem a ver com esse discurso inicial meu, né? Dessa história do estilo de vida, da opção do sistema alimentar, porque se não tem churrasco, não precisa de churrasqueira, não faz tanta sujeira, e dá para ter uma laca, por exemplo. Aqueles vidros são vidros pintados, né, da Cinex, que quando você fecha fica com aquela configuração, tá vendo? E quando você vai utilizar mesmo, aí você tampa cafezinho e tudo mais e abre. Outra coisa interessante é que mesmo, por exemplo, nos domingos que eles estão ali, quando ela não quer que fica tudo, como é que você diz, recolhe tudo e guarda ali dentro, em cima da bancada, fecha as portas e tá tudo lindo do mesmo jeito, que ele gosta de cozinhar é maravilhoso, agora limpar, gente, quem gosta? E todo mundo gosta de fechar a porta e não vira bagunça. Não, eu falei assim, gente, tá passando a hora de arrumar uma cozinha autolimpante, vocês não acham? Eu me lembro de muitos anos atrás, tipo 20 anos atrás, na Itália, quando a gente foi para Milão, na Eurocutina, tinha um termo que eles usavam para essa história de fechar tudo, cozinha de estar. Né? Porque você fechou, aí fica isso, a mesa, né? Mas a baguncinha mesmo, cozinha fada madrinha, né? Graças a Deus. Só que não. Mas tem. Então ali você vê que é bem resumido, mas tem essa configuração. E depois que fecha tudo, ali tem um cafezinho, tem os petit four que fica sempre no E tem essa versatilidade, né? Olha, eu cometi, eu acho que um engano de colocar os 2 projetos seguidos. Vamos intercalar? A gente pula o seu próximo e deixa agora, então, a Evelyn falar desse projeto que ela mandou. Conta pra gente a história. Esse é um projeto das pequenas cozinhas que tem hoje, né? Que elas são compactas e você acaba tendo uma cozinha na varanda gourmet, uma pequena cozinha na varanda gourmet, uma pequena cozinha que é essa divisão dentro do apartamento. E eu acho que a gente tem que integrar tudo porque não faz sentido você ter 2 estruturas. E então eu
optei por fazer uma estrutura só e todinha bem longa, né? Ela ficou com 6 metros. Ah, é bem longa. Até porque é E- apartamento, né? E assim, casal jovem, né, doido para fazer churrasco. A esposa não tem a menor noção do que é um churrasco dentro de um apartamento. Mas gosta. Então, isso é uma coisa muito engraçada, porque assim, elas não gostam. A mulherada, quando não gosta de churrasco, não deixa o homem ter uma churrasqueira. Mas quando é casal novo, não sabe ainda o que vai acontecer. Aí você explica, ó, o churrasco vai ficar dentro da sala, tudo bem? Ah, não, tudo bem. Mas aí é como sempre, não deixa usar, né? Então tá só enfrentando. Porque a coifa tem uma capacidade, mas dentro da sala Tem, mas tem a gordura, né? Mesmo essa churrasqueira é uma churrasqueira que ela não faz fumaça, ela absorve a gordura, né? A gente tem a preocupação de colocar os equipamentos certos, né? Para não estragar a casa toda. tá. Mas mesmo assim é restrito, né? Agora, o que eu notei nos projetos de vocês, esses dois que a gente olhou, que as cores são muito neutras. Ainda é isso, porque assim, a gente vê tanta coisa colorida agora. Eu sei que na vitrine é uma coisa, na vida prática é outra, né? Depende do cliente, né? Esse cliente foi tudo super neutro. Eu faço um outro projeto que ele é bem colorido. Eu sou muito colorida, né? Então sempre Tem um que eu outro projeto que tem um. A gente vai ver lá. sempre que eu posso puxar a cor, eu puxo. Mas assim, não é todo cliente que é assim. Tá. E você, Bianca, o que você fala sobre isso? A gente faz um estudo muito detalhado sobre cores na casa do cliente, né? Dentro do nosso processo, que a gente não faz entrevista, a gente faz anamnese. E esse processo da anamnese passa pelo guarda-roupa, inclusive do cliente. Então eu gosto muito de observar como são as pessoas, como elas se vestem. Então isso reflete muito o estilo dela, né? Até fazer a coloração pessoal, né, Adriana? Então, Adriana, aliás, posso falar? Não. A Adriana está com a cor que foi escolhida. Eu sou do Comitê Brasileiro de Cores e foi eleita essa cor como a cor do ano. E a cor da cartela. Eu tenho sorte que as cores agora Gente, do inverno incrível. estão todas a minha cartela. Então pronto. Nossa. Mas é verdade, foi eleita anteontem. Não, e sim, acho que fazendo um parênteses, é legal essa coisa da coloração, porque como você falou, orienta inclusive as escolhas dos outros clientes. Então, eu tive um cliente que ele, o primeiro apartamento dele, ele era executivo, vivia viajando e tudo mais, e ele nunca morou num apartamento, porque ele sempre foi alugado ou então ficava em hotel. Eu não sei se sou eu que estou aqui. E aí o que acontece? Ele não tinha nenhuma referência de nada para fazer o apartamento dele, só que toda vez que eu chegava no meu escritório, ele tinha um mocassim dessa cor. Eu já achava ele ousado. Aí, outro dia, ele foi visitar de novo laranja. Aí, quando eu cheguei no guarda-roupa dele, foi laranja. Pergunta qual que é a cor que tem no apartamento dele, laranja. Então, assim, tem laranja, tem verde, tem as paletas complementares, né? Mas, então, assim, na cozinha, normalmente, como é um patrimônio que fica, que agrega valor, caso você tenha interesse em investir para você vender, é muito complicado quando você coloca cor, você entendeu? Então, por exemplo, eu sempre pergunto para o cliente, nesse meu processo de anamnese, se o apartamento é para investimento, se ele tem interesse em investir para depois, amanhã passar para frente, eu não posso colocar uma cor, porque isso pode comprometer a ideia de negócio dele, né? Mas às vezes ele fala, olha, eu vendo tudo, inclusive marido, mãe, não, mas eu gosto de cor. Aí você põe numa poltrona, em detalhes que dá para a gente poder atualizar. Mas a cor é importante, né? Eu acredito nisso, apesar de estar monocromática aqui, mas é assim. Não, e essa que você falou sobre esse trabalho de fazer anamnese, eu acho que é bem legal no sentido justamente de ver, porque assim, a cor ela também é como a roupa, né? Também um meio de comunicar, né? De expressão, né? Então, quando eu vi, por isso eu perguntei, que é tudo muito negro, mas a gente sabe também que a grande maioria das pessoas, a preferência, não querem arriscar na cor, né? Então, eu acho que isso é um trabalho que nós, profissionais, nós temos que desenvolver, porque cabe a nós mostrar a eles um universo paralelo, além dos beges, né? Então, sempre que possível, nós temos essa possibilidade de exercitar, porque, veja bem, eu sempre falo o seguinte, olha, a partir do momento que nos contrata, cabe a nós mostrar um universo paralelo para eles.
Por mais que eles gostam de andar, de olhar Pinterest, por mais que eles gostam de ficar pesquisando, a gente sabe exatamente o que cabe, o tanto e da forma que fica melhor para criar um projeto inusitado, diferente. Dentro do meu processo de anamnese, por exemplo, eu me interesso na questão até de saúde. Eu gosto de saber se a pessoa é destra, se ela é canhota. Eu gosto de saber. Inclusive, para me colocar até a minha duchinha higiênica no banheiro, eu gosto de saber se é destra ou canhota, né? Se ela faz chapinha, por exemplo, chega cliente lá no escritório com um cabelo todo dia lisinho, eu sei, e a gente vê como que é. Você faz chapinha todo dia? Você faz escova? Você faz escova? Então, parece alguém que você usa secador de cabelo? Ah, tá. Então, de que lado que eu vou botar a tomada? Do lado esquerdo ou do lado direito? Se ela é destra, a minha tomada tem que estar do lado esquerdo. Por quê? Ela vai segurar aquele negócio com a mão e vai fazer o outro, né? Fazendo a escova. Assim, a gente vai tanto dentro, né, das particularidades do cliente, mas assim, quando o cliente te contrata, ele não tem a menor ideia que a gente vai fazer todas essas perguntas. E aí eles não têm também a menor ideia de quanto trabalho e quantos detalhes a gente tem que cuidar. Que é uma delícia, É uma né? delícia. E eles não têm ideia da resposta também, né? Você faz perguntas que eles não sabem responder, eles não as sabem. conhecem o suficiente para passar a informação para a gente. Daí eles vão começar a prestar atenção nesses detalhes para mandar a resposta. É isso aí. E essa questão de ser destra ou canhota na cozinha é fundamental. Né? Uma coisa. O mixer. Isso, e outra coisa, você está cozinhando. Ah, eu gosto de cozinhar. Aí estou cozinhando aqui, você vai colocar a gaveta de talher dele que ele usa toda hora lá do outro lado, do lado esquerdo? Não, se ele é destro, põe do lado direito. Né? Então, eu gosto muito de observar isso. Aliás, eu sempre eu acho que, na minha opinião, eu acho que a gente tem que fazer uma imersão no universo do cliente para entender como é que é a gestualidade dele, para trazer aquela gestualidade dele para dentro de uma nova realidade que a gente vai criar. Isso chama-se respeito, né? E é tão bom que quando o cliente já está lá dentro da casa dele, ele acha que você nem existiu. Legal. Você nem E ainda tem a questão da cultura, Ele né? liga reclamando, né? Isso é um ótimo sinal. É Ótimo, Se ele respondeu todas as perguntas e o questionário, não pode reclamar. Se ele foi honesto na resposta, né? Porque vai que não, né? E ainda tem a questão cultural também, eu acho que, né? A gente talvez não. Acho que no segundo projeto que você falou, pode ser que a gente fala daqui a pouco. Vou pular então o segundo, e não vou mostrar o azul ainda. E aí o Gustavo também mandou. Lindos projetos, vários, mas eu tinha que escolher dois, né? Então. Mas eu acho que todos eles têm uma linguagem muito parecida. Isso, né? perfeito. Você falou de italiano, eu sou de família italiana, e para mim cozinhar é ato de amor. Melhorou? Melhorou? Então, para mim tem isso, cozinhar é ato de amor, então não é uma área só de serviço. Você falou da dificuldade, o desafio de criar uma cozinha, para mim é um prazer, né? Porque eu me vejo ali, é lógico que é muito importante entender o dia a dia de cada cliente. E hoje eles começam a perceber que cozinhar, quem não cozinhava, está gostando. Porque pós-pandemia também mudou muito o hábito da família, o cara gostar de cozinhar no final de semana. Então, a gente tem que entender isso e levar facilidades. E hoje tem muita, né? A cozinha hoje acho que é o metro quadrado mais caro de uma casa, porque se você for pensar em equipamentos, pedras, revestimentos, mobiliário, então você tem que saber como investir naquilo, né, de forma que atenda os anseios, as expectativas do cliente. Se você perceber todos os meus espaços, hoje eu tento buscar essa cozinha integrada, ali o living da casa, vai na sequência. Todos que você mandou era cozinha integrada. Então não foi proposital a escolha, é porque é uma tendência mesmo nossa no escritório tentar fazer isso, tirar a cozinha de uma área que a funcionária fica, né? Explore esse ambiente que você tem da melhor forma possível. É lógico que tem que ter alguns cuidados, de uma coifa super potente, entender, algumas casas têm duas cozinhas, se frita muito, então vai fritar em outro lugar, frita fora, né, porque se fritar aí dentro, por melhor que seja a coifa, o odor vai ficar impregnado no tecido e tal, então tem que ter esse cuidado. As cozinhas também são super neutras, eu tenho uma linha de projeto mais neutro, e eu acho que a cozinha é um ambiente naturalmente poluído visualmente, é muita informação, panela, detergente, tempero, então eu tento que a base, né, a pedra, a marcenaria e tal, fique o mais limpo possível, para que depois esses outros elementos acabem dando a personalidade, o pão de panela, algum quadrinho, né, alguma ambientação que o cliente permita que a gente faça, isso vai trazer a personalidade dele para o espaço, não a marcenaria. Até porque eu penso muito em custo-benefício. O cara não vai mudar essa marcenaria tão cedo.
Então, puxa, eu adoro, tá na moda laranja. Ele faz uma cozinha laranja, em um ano ele não vai aguentar mais ver aquele laranja. Agora, trocar a panela laranja ele consegue, não é o fim do mundo. Então, tem que ter esse bom senso até para orientá-lo, porque ele não tem muita noção de custo quando ele começa a fazer um projeto. Eles se assustam, né? Quando vai apresentando orçamentos de cozinha, então eles não têm ideia de orçamentos de eletrodoméstico de ponta. Então, é sempre essas bancadas que são déficas, que são super eficientes, então eles não têm noção do custo de uma cozinha pronta, então eles acham que se eu cansar eu troco. Não é assim, não funciona. Então, cabe a gente também entender não só o que ele quer, mas você tem que ler um pouco do budget do seu cliente para oferecer o que ele vai conseguir executar, né? Essa é uma das Faz parte perguntas da de entrega, milhão. né? É a pergunta de milhão. Quanto você quer? Quanto você gostaria de investir? Mas eles nunca respondem essa Nunca pergunta. respondem. Então você vai percebendo pelo perfil dele se ele é o cara que vai começar a cortar o seu orçamento, então já leva alguma coisa que... Então ele descaracteriza tudo e o projeto perde, né? E quando você pensa nessas questões que vocês estão comentando, né, sobre, de fato, investigar o estilo de vida, ver o que essa pessoa valoriza e tudo mais, isso é muito mais assertivo, né? Sim. Eu notei, a gente vai ver depois o segundo projeto, que você usa, é o mesmo elemento que eu vi no outro projeto que eu escolhi, esse balcão, essa brincadeira com... Meio solto, solto, flutuando, Mas isso é uma linguagem que você explora, né? A gente vai por erro e acerto também, né? A gente às vezes faz alguma coisa que dá um resultado legal, o cliente gosta, e a gente tenta replicar isso em outros materiais, outras situações, mas porque funcionou, né? Acho que a gente tem que insistir naquilo que dá certo. Às vezes uma bancada para entrar a perna da banqueta, ela tem que ficar super larga, então em vez de eu crescer toda essa bancada, eu fiz só essa peça solta que o cliente encaixa ali e dá um charme, uma grande bandeja apoiada, né? Sim, e o que é esse material? É um Decton também, é uma superfície sintética. Tá. E aí você brincou mais com a madeira, esse cliente te permitiu... Eu gosto disso, de trazer o aconchego da madeira, já que os revestimentos geralmente, tanto piso quanto pedras, são brancos, cinzas, são tons mais frios. Eu acho que a madeira, ela traz o aconchego que falta para a cozinha. Tá. Mas no fim das contas a gente está nessa linguagem neutra mesmo, né? Cor que é bom. Os meus, cada um é de um jeito. Mas eu tô provocando, Mas tá muito essa lindo. questão da cor, porque a gente sabe que É sóbrio, é elegante, é atemporal. de não ter cor, de ser só, de não ter cor, muito bloco de cor e tudo mais, porque a gente sabe que, embora o Brasil seja essa exuberância toda na hora da cozinha... E uma coisa que eu não sei qual foi o outro projeto que você selecionou, mas os dois que eu mandei, seria a cozinha, são aquelas duas... Desculpa, a cozinha. As geladeiras são aquelas duas portas de madeira ali da direita, né, em cima. Então, como ela está aberta para a sala, os equipamentos que não são tão interessantes visualmente, a gente tenta camuflar um pouco no projeto. Que é uma tendência também, uma coisa que os brasileiros gostam muito, né? De camuflar. Eu estou falando isso porque a gente teve não sei se o ano passado, sei lá, em algum outro talk, aí apareceu essa questão. Eu observo muito porque o projeto Cozinhas, mas o produto industrial, né? Desenho para as indústrias. Então a gente tem uma outra visão, né? Mas a questão era, o brasileiro gosta mais, se identifica mais com o estilo americano ou europeu? Né? O americano, aquelas cozinhas até o teto, enfim, toda aquela estética americana, ou o italiano, o europeu, que na verdade é o italiano. E a gente concluiu que nós brasileiros nos identificamos mais com o estilo europeu, que esconde mais as coisas, né? O americano fica aquela bagunça ali, né? Mas não é isso, tudo muito à mão, os elétricos e tudo mais. Eu acho que nós não temos esse perfil tão definido. Eu sinto no meu escritório que a gente não tem esse perfil Você tão não definido. tem? Eu acho que o brasileiro, ele suga um pouco de cada coisa, né? Em termos de tendência. Então, tem o cliente que chega lá e quer mostrar tudo, porque a geladeira que ele comprou, geladeira maravilhosa, o que ele vai esconder? Então ele quer que apareça. Não, mas você acabou de falar de camuflar algumas coisas, isso que eu tô dizendo. Mas é uma coisa que eu gosto, não é uma e você propõe. Eu proponho, mas não são todos que concordam. Tá. Foi uma discussão bem legal, por isso que eu estou trazendo de novo para a gente refletir, né? Aquele primeiro projeto nosso, aquelas portas camuflam a bagunça. Camufla a bagunça. Então é isso. O brasileiro gosta de camuflar aquilo que não Se a gente olhar né? na loja, claro que isso aqui tudo foi muito assim, milimetricamente pensado, com designers, arquitetos e tudo mais, né? A gente meio que conclui que o brasileiro gosta mais do estilo europeu, né? De mais organizado. Mas concordo com você, cada pessoa é uma pessoa, mas eu estou falando isso também pensando nas lojas, nos showrooms,
né? A gente não tem esse estilo americano muito em evidência nos showrooms, né? Acho que é uma coisa para pensar. Porque justamente a questão do estilo de vida e do sistema alimentar, de novo, hoje está propondo outras alternativas, né? Eu acho que a organização do americano, no sentido, o jeito deles também de cozinhar, tem muita caixa, muito enlatado, é uma culinária que é bem diferente da nossa, né? Aí sim, eu inclusive acho que a gente aproxima muito dos europeus, até por conta dessa questão da nossa colonização, né? Ainda temos essa coisa de ser produto fresco, de cozinhar realmente. De cozinhar, de fazer pelo processo, né? Eu acredito que isso passa pela questão da organização. O americano, eu acho que a atividade deles faz com que fique aquela overdose, sinceramente, só de pensar eu já fico confusa, sabia? Eu ponho sal no lugar do açúcar fácil, por exemplo, na cozinha bagunçada. Então, eu acho que precisa ter essa... Mas é uma questão muito interessante. E você respondeu parcialmente esse questionamento que eu fiz de novo, muito em função do que você do que você cozinha, do que você faz no dia a dia, né? Caixa, micro-ondas e tal, né? A gente acha que as cozinhas do Brasil são muito sofisticadas em termos de elétricos, de aparelhos, né? Porque tem forno, tem mais de um forno, tem, né? Assim, muita tecnologia. E isso é um desafio para vocês, né? Embarcar tudo isso no modo. Às vezes a cozinha ela tem mais equipamentos do que armários. Isso é um problema. Dependendo do espaço, você acomodar tudo isso, ainda ter um pouco de armário é difícil. Aí você tenta explicar, né, que precisa de um pouquinho de lugar para guardar as coisas. Um pouquinho de lugar para guardar as coisas. Vamos lá, vamos voltar então no segundo projeto da Bianca. Cozinha branca. Essa aqui. É totalmente diferente da primeira. Essa fez questão de mandar exatamente por conta disso, porque o meu cliente ele me pediu a cozinha absolutamente branquinha. Ela gosta assim, por exemplo, ela tem uma equipe, tem um funcionário, mas ela assim, prefere branco, porque branco ela vê se está limpo ou não está. Então é a exigência de estar com tudo ali organizado. Porém, ela queria algo bem colorido. Essa família passou por umas perdas e tudo mais, então ela mora no mesmo prédio, ela tinha um outro prédio no 12º andar, e aí ele é muito conservador, são dois, assim, é uma família, eles são de 70 anos, então resolveram ampliar a cozinha, aliás, comprou o apartamento no 26º, então nós fomos fazendo a reforma, eu falei, eu quero uma cozinha aberta, eu quero receber meus filhos para cozinhar, eu não cozinho, mas meus filhos cozinham, quero um ambiente alegre e com bastante iluminação. Então os dois já sendo de idade, né, o proprietário, eles têm funcionários de muitos anos, tem um staff até muito bom, mas final de semana, por exemplo, o filho resolveu agora cozinhar. Então, antes era tudo compartimentado, no 12º andar tinha a cozinha fechada, a sala de almoço. Onde está aquela sala de almoço aqui, ó, ali nós temos, onde em vez de ter o balcão, seria uma parede. Então, nessa reforma que nós fizemos no 22º andar, ela tem foi tirada a parede, muita luz natural, que eu acho que é muito bacana, com uma vista boa. Então, por exemplo, a família quando está cozinhando, tem a turma sentada ali na mesa, confortavelmente. Você vê que são cadeiras realmente muito confortáveis. Tem todo um aparato do cafezinho, da Biblend, tudo ali do lado esquerdo, do autosserviço, né? E tinha uma questão de muitas louças também. Então, essa cozinha, sendo ela toda branca, ela tem todos os equipamentos também de forno combinado, forno micro-ondas, forno a gás e forno elétrico, né? Eles são fazendeiros, então de vez em quando traz uma carne que vem da fazenda maior, então tem que ter fornos maiores, né? Para colocar e fazer assados. E aí a parte, por exemplo, no dia a dia, como é só o casalzinho, eles sentam aqui, olha, tá vendo? Essa banqueta aqui dos dois, eles não usam às vezes a mesa toda. Então eles sentam nesse aqui e fica ali um conversando com o outro, fazendo café, e a funcionária que está com eles há muito tempo. Eu achei curioso, justamente isso, ter a bancadinha e ter também uma mesa de jantar. Na verdade, essa aqui é uma sala de refeição normal, porque a sala de jantar oficial
tá lá atrás, tá vendo? Ok. E ela é mais austera, ela é mais Aqui é pomposa. uma copa, na verdade. É, aqui é uma né? salinha de almoço, sala de convivência, né? E é isso. E aí você pontuou a cor com cadeira, com decoração. É, tudo essa mais, foi a pra cor. quebrar o brancão. Então, e você sabe que é engraçado, né? Homem geralmente fica um pouco perdido com cor, né? A gente estava escolhendo, ele escolheu essas cores. Ele que pediu. Laranjado, os terrosos estão muito bonitos. É, ele que escolheu. Que legal. Aqui na foto tá um pouco esbranquiçado, parece, sabe? As imagens, mas tá bem, é bem esse contraste mesmo. E é bem colorido. Tudo branquinho, só cor nos tecidos. E esse tecido é aquele tecido que é de alta performance, sabe? É um tecido que ele é toque, ele tem um toque gostoso, mas ele tem um grau de limpabilidade muito alto. Então, é isso. E isso as pessoas ainda continuam querendo cozinhas branquinhas, né? Esse sim. Que a outra que ele tinha embaixo era escura. Então também tem isso, né? A pessoa às vezes quer experimentar algo diferente, né? E ela se encontrou, ela quer bastante luminosidade. Acho que também por causa da idade, né? Talvez, porque sendo tudo mais clarinho, mais fácil de visualizar. Eu que já estou chegando mais para perto, eu já dou razão para eles. Eu acho. Faz diferença, claro. Né? Aí tem a cor, aí tem uma cor, hein? Tem um bloco de cor aí, conta pra gente. Aí, Você então, pensou? alguns clientes não te dão opções, né? Eles falam, eu quero uma cozinha azul, e ponto. Então você vê que o azul, ele não está em toda a cozinha, ele está em algumas partes. Essa parte azul marinho é pintura, o azul ele está pontual ali no meio. E assim, era o sonho dele ter uma cozinha azul. E eles realmente cozinham, fazem exemplar, sabe? Assim, é totalmente aberta para a sala. Esse projeto não é novo, esse projeto tem uns 8 anos. Mas assim, depois desse projeto, nesse mesmo prédio, a cliente de baixo pediu um outro apartamento pediu uma cozinha azul também, porque gostou do azul. Teve um momento aí que estava muito, né? No azul, e azul, assim, eu também, eu concordo que quando eu gosto um pouco assim, móveis que não dá pra mexer muito, né? Eu acho complicado colocar cor, mas assim, você tem que deixar o cliente feliz em alguns limites. Então, tem um limite. Eu acho que ficou dele. feliz. Eu imagino, você está dizendo que o cliente queria uma cozinha azul. Ele não tem uma cozinha azul, ele tem uma cozinha com azul, Com né? azul, Você conseguiu Você dá uma pensar? disfarçada, Porque né? ele esperava uma cozinha tudo azul. E aí, como é que Todo foi? azul. Mas aí ele ficou feliz com esse tanto de azul. Quando eu coloquei as paredes no azul marinho, né, que é essa entrada na cozinha, aí ele ficou mais feliz, porque aí tava mais azul. Aí Mas você assim, a mistura parede também era aquele cinza. cansa, tira. Sim. É grafite? Cinza. Não, é azul marinho. É que tá É azul esperado. marinho aqui. É azul do lado marinho. direito, tá. Você vê que lá ele tem aquelas faixas de grudar faca na parede. Aham. A churrasqueira tá dentro da cozinha, eles usam muito a churrasqueira dentro da cozinha. Essa família cozinha, de verdade. E esse material é pintura, não é Tudo é pintura. melamina. Não, tudo pintura. E eles têm uma sala de jantar ou não? Não, a sala de É jantar esse é essa, que é já dentro da cozinha. É outra eles proposta, ficam, né? São propostas totalmente diferentes. Então, e assim, você vê que eles curtem, né? Eles chamam os amigos para cozinhar. Eles Muito equipamento, Eles né? aprenderam, eles foram aprender a cozinhar, eles fizeram os cursos gourmets e assim, são todos cheios de detalhezinhos na cozinha. Você vê que tem uma parte que tem as ervas, eles realmente mantêm essas ervas na cozinha, não foi só de enfeite. E ela é super preparada. Assim, eles descreveram o que queriam em cada gaveta. Foi uma cozinha muito bem pensada. Ou seja, é aquilo, o cliente parceiro, né, te ajuda muito, né? Então, você vê, os equipamentos, as geladeiras, elas realmente aparecem, porque assim, para eles ter um equipamento dentro da cozinha é importante aparecer. Eles querem ver os equipamentos. Não camuflar. Não camuflar, deixar cada a mostra. cliente é um cliente, né? Cada um tem o seu sonho, o seu gosto, a sua intenção. E a iluminação também está bem criativa, eu notei isso. Você usou também essa coisa Das dos lâmpadas. pendentes, Sim, né? Pra Por dar isso eu uma- perguntei se não tem sala de jantar, porque já faz mais ou menos é como se fosse uma sala de jantar, ou seja, as reuniões são feitas aí. São feitas aí. Cada cadeira também, se eu não me engano, é uma cadeira, uma diferente da outra.
Eles são bem descontraídos, tudo bem colorido, descontraído. É uma casa bem gostosa. Muito lindo. E agora a gente vai olhar então o terceiro e depois a gente abre para ficar aqui divagando sobre cozinhas, que é uma delícia, né? O projeto que eu escolhi, este aqui. Gustavo, eu achei essa história desse bloco, né, de abertura, eu achei isso muito legal. É uma integração não muito integrada, assim, ó, né? É uma solução, né, de integração que é muito inteligente, né? Conta pra gente esse projeto está sofisticado. Mais uma vez, eu tentei vender a ideia da cozinha integrada, mas eu percebi durante as conversas que ela tinha algumas restrições com isso, até porque o dia a dia dela era aquela cozinha bagunçada. Então ela tinha medo que isso ficasse o tempo todo invadindo a área social da casa. Poluição visual. Exato. E daí esse vidro é aquele vidro refletente, né? Que ele dá um espelhado muito sutil. Então, acho que Cinex também, que fica só pendurado, não tem nada embaixo, tá vendo? Ele coloca totalmente solto. A hora que eu abro, não tem um pino guia, não tem nada. Fica totalmente livre o piso. E essa cozinha é bastante sofisticada, justamente porque o perfil do cliente também é um casal de mais idade, você vê que as poltronas tinham veludo, ela gostava muito do dourado, que é uma coisa que eu tive que fazer um exercício para trabalhar no projeto, porque não é muito a minha linha, né? Os puxadores, a gente comprou de uma empresa argentina, que fez os puxadores meio com cara de... Então ela tinha toda uma pegada moderna, mas em alguns pontos eu respeitei a personalidade do cliente, aquela torneira que é toda rebuscada, que está parecendo um pedaço esse projeto, dela. como você mandou muitas imagens, eu fiz mais por martelo. Tem muito detalhe, né? Tem muito detalhe. Aqui e tem mais uma ainda, eu acho. Não, é essa mesmo. Ali mais uma vez, ó, aquelas duas folhas em madeira no meio do conjunto são as geladeiras. Né? E a geladeira aquela em cima são a parte de geladeira, depois tem a gaveta de freezer e depois a gaveta de verdura. Ela é toda compartimentada, bacana, né? E bacana. aí você também brincou muito, você falando do cliente que é mais conservador e tudo mais, mas o mix de materiais aí tá muito rico, né? Porque tem mármore, tem madeira, tem... O que é essa parte cinza grafite aí? É melamina? Não, é tudo pedra. Você vê que ela é um Decton, né? Ele é colado na bancada principal, que é um mármore, porque ela não tem um suporte, nada. Melamina, eu não conseguiria essa estrutura em balanço. Eu tô falando do fundo, dos desculpa, Tá. E aí aqui é Decton. E eu também achei, me chamou a atenção essa brincadeira também que você fez com o balcão. Eu descobri que você curte essa história do balcão. Esse negócio criando um volume, né? Um movimento no balcão. Então, isso. esse diferente daquele não está apoiado em cima, mas a gente fez um L. Eu tenho a parte de refeição, onde estão as banquetas, e ainda tem, porque ficou muito equipamento em cima da bancada. A gente estava falando agora, né, sobre quantidade de equipamentos pelo espaço que a gente tem útil, né? Então, se você pegar aquela bancada, eu tenho um fogão, eu tenho uma grelha, tem a lixeira, tem a cuba, então, assim, a área de trabalho para cortar, tal, eu fiquei meio estrangulado. Então, a gente criou aquele L em balanço, que ali ele pode trabalhar, né? E você colocou também essa pitada de luxo, de dourado, nas banquetas, né? São alguns metais com dourados e os pés da banqueta. Isso foi um pedido da cliente. Isso é gosto, né? Eu tento fugir do dourado, eu não gosto, mas a gente tem que respeitar, né? Não sou eu que vou morar, eu tenho que entender que tem que se identificar o cliente. Ainda mais cozinha, gente. Parece que tem que chegar ali, é o teu lugar de descontração na sua casa. Então, ficar uma coisa com a minha cara não faz sentido. Eu tenho que entender o que alimenta ali a minha cliente, da comida que ela vai preparar, emocionalmente, o que alimenta ela nessa cozinha. E você falou realmente dessa área de trabalho, né? Que eu acho que é um grande desafio, né? Quem gosta de cozinhar... Porque para quem, por exemplo, existe a área da cozinha, além dela ser uma questão emocional, porque ela te alimenta o corpo, mas ela precisa de uma racionalidade em termos operacional para se tornar funcional. Então tem aquele triângulo perfeito que, por exemplo, você vai tirar uma travessa quente de um forno, onde você vai apoiar? Então você tem que chegar e apoiar em algum lugar. Você apoiou, então você tem um ciclo ali, é uma linha de produção. Você tem a armazenagem, você tira dali, apoia, faz o corte, faz a asepsia na cuba, aí depois você vai para a área quase que pré-cocção, depois você vai para a cocção, da cocção vai para a mesa. Então essa dinâmica, ela precisa ser funcional e respeitada.
Então, você abre uma porta de geladeira, vai pegar alguma coisa e não tem aonde apoiar, você tem que andar 2 passos, 3 passos, ou fazer giro e tudo mais, o chão fica sujo, as coisas não são funcionais, demora, você entendeu? Você está aqui na geladeira, o fogão está lá do outro lado e você não consegue, às vezes, chegar a tempo. Então, essa dinâmica precisa ser muito bem calculada e estudada. Eu chamo disso de triângulo perfeito, que une fogão, a cuba e a geladeira. Então, a geladeira você abre, apoia na bancada, da bancada vai para a cuba, da cuba vem para a área de preparo para a cocção. Então, e dali já vem para a mesa de refeição. Então, esse triângulo, para mim, é regra, é coringa. Tem que, assim, é regra básica de projeto de cozinha, para se tornar funcional. Essa cozinha tem uma característica que lá no fundo, aquela bancada cinza, ela tem a pia, ela tem tudo que é o que a empregada usa, entendeu? E eles que gostam de cozinhar, essa ilha foi feita para eles, daí tem uma tuba menorzinha que ela não vai lavar a louça, ela vai só lavar o alimento na hora que ela estiver cozinhando. E eu não tenho uma imagem do lado oposto desse balcão, mas ele é só de gavetões, não consigo ver o lado oposto do balcão, né? Porque eu tive uma experiência inteira, não da ilha, exatamente. Eu não tinha, porque não tinha espaço para fotografar, ficou um corredor, ele não tinha como. Eu tive uma experiência com a Bloom que foi muito interessante. Eles vestiram em mim um macacão que ele tinha pesos amarrados no cotovelo, no ombro, dificultando o meu movimento como uma pessoa de idade vai se sentindo. Ele vestia aquilo e falava assim, agora procura uma coisa no armário. E você abrir o armário, esticar o braço, era horrível. Então a gaveta, na verdade, o gavetão, uma pessoa de idade, ele é muito mais funcional, porque ela de cima e pega só o que ela precisa, não é só uma questão estética. Você facilita e a gente só sente isso experimentando. Você fala assim, você abre o armário e pega o que você quer, né? Mas não é assim. Porque ficar lá no fundo, eles têm dificuldade para ver, porque no fundo do armário é escuro, então eles não sabem exatamente o que está na parte mais... Aí eu vou discordar de você, porque assim, o meu marido não é tão idoso assim, ele não acha nada mas aí desse é jeito. isso. Aí é coisa de homem, Aquele não cursinho achar. que eles fazem, que você fala, tá aí, onde? Tá aí na sua cara. Não, mas eu vou fazer uma defesa dos homens. Eu falo que depois que o homem foi para a cozinha deixou de ser cozinha para ser cozinha gourmet. É verdade. O homem precisou de ir para a cozinha para que a gente pudesse evoluir. Eu tô doida que ele vai agora para a lavanderia. Porque eu acho que a roupa entra lá, já seca, já parece meu É a armário. fada madrinha que eu falei que lá... Não, depois que o homem foi para a cozinha, acabou, gente. Mas Mudou. o homem não se abaixa. Em qualquer armário, você sempre vê que ele quer pegar tudo aqui na Fica mão. mais na O que vista. tiver aqui embaixo, esquece. Eu já ouvi isso de arquiteto. Ele não que quando abaixa. o homem usa muito a cozinha, deixa tudo mais na vista, para não procurar, é verdade? Então isso, é isso. Não só da cozinha, né? Qualquer ambiente da casa, qualquer para o ambiente, homem, sim. tem que tentar colocar no campo. Então, isso é uma coisa também que eu acho que é legal da mulher gente quer refletir guardar, sobre isso, né? A mulher para guardar, ela faz qualquer coisa. Embaixo, em cima, pega a escada, deita no chão. O homem não. Se vira. Interessante. Mas isso também está mudando um pouco com o perfil do homem que investe mais em roupa, esse tipo de coisa, porque também tem que otimizar o espaço dele. Então ele começa a distribuir um pouco melhor as coisas no armário, que é um outro perfil, né? É um outro perfil. Na Antes verdade, você tem ia muito... conversar com um cliente, era assim, eram 3 portas de armário para o homem e 30 para a mulher. Hoje eles brigam pau a pau, assim, por gaveta, quem que vai usar qual gaveta. Mas se tiver que brigar, debaixo é dela. Tá. A de cima, a que tá mais à mão é dele. Eu estou fazendo essa provocação porque a gente conversou, a gente teve também uma pauta sobre comportamento, né? Essa coisa mais de sociologia, né? Que fala mais sobre, né? Enfim, comportamento e como os projetos são customizáveis, são necessariamente customizáveis a partir de comportamento, né? Independente de gênero, eu acho, né? Não é necessariamente gênero, eu acho que é geração, né? Enfim, É o também mercado, essa oferta né? de tecnologia. Eu acho que dá para concluir essa conversa, vamos ver se vocês concordam comigo, pensando no seguinte: a gente ouviu muito falar sobre tendência, que as tendências de cozinhas e tal. Na verdade não tem, né? Porque cada pessoa... Tá, tudo bem, tem uma estética talvez vigente, em função de elétrico, em função de acabamento, de cor, a oferta. Eu né? acho que é o Mas que a tendência. tecnologia te oferece.
Conforme vai evoluindo, você tem possibilidade de criar soluções que são mais interessantes para o seu cliente. Mas não como tendência, porque é uma coisa nova. Porque não cabe para todo mundo. Exatamente. Não, tendência, se for pensar, não cabe porque realmente nós estamos em um processo de evolução constante, né? O fato das cozinhas agora estarem integradas ao ambiente é por causa da eficiência que nós temos de coifa, de exaustores, né? Vamos falar assim, né? Em coifa. Então, a partir do momento que a tecnologia te oferece soluções, você começa a criar uma dinâmica diferente. Hoje, por exemplo, eu estava vendo máquina de lavar, ali na Celdão, eu estava vendo máquina de lavar louça. Eu falei, eu quero uma máquina de lavar louça com triturador. Ela falou assim, não tem. Eu falei, então, passou da hora. Por que nós não temos? Não, a Viking saiu do país. Só tinha Viking. Há uns anos atrás, comprei uma só. Então, a Frank agora está fazendo máquina de lavar louça. E falei, por que? A Frank ela tem um triturador maravilhoso que tritura até osso, é assim, maravilhoso. E agora está produzindo máquina de lavar louça. Eu falei, mas por que não faz um casamento perfeito? Eu tenho que ficar limpando toda a louça para depois colocar para lavar? Né? Então, vamos cortar caminho. Então, acho que a tecnologia ajuda nessas questões, evita de ter lixos, né? Por exemplo, hoje você não precisa ter mais lixinhos. Como a nossa culinária às vezes não é tão enlatada, então você consegue, não precisa de grandes lixos ali próximo, né, e sim mais afastado. Então essa dinâmica toda permite você todos os dias estar criando soluções novas. Então você fala, qual é a tendência? Eu fico no ar, assim, eu acho que a tendência é a praticidade. Conforto, praticidade. Eu acho que é necessário. Se a gente for pensar agora, eu vejo que não a nossa geração, mas a geração que está vindo só pede iFood. Então, assim, qual é a tendência da geração iFood nas cozinhas? Só para lavar, né? Porque eles nem lavam, né? Eles põem tudo dentro ali. Mas isso que você está falando, eu já vou dar um spoiler para a palestra de quinta-feira, que eu vou falar sobre cozinha, mas dentro desse aspecto mais do desenvolvimento de produto, né? E nesse universo de projetar cozinhas, os esqueletos, produtos industriais para servir o mercado, a gente está muito em torno, está muito agregando esse conceito do food design, que é enxergar o alimento como um produto de design e não de gastronomia. Né? E aí você então vai para... Essa discussão é muito hoje, muito pertinente. Por que as lava-louças não têm um triturador? Por que eu tenho que limpar a louça, tirar o arroz, tirar o restinho e tal? Né? Então, isso está dentro desse espectro do food design, né? Que traz soluções então para toda essa cadeia, né? Então já fica o spoiler aqui, gente, quinta-feira. Você falou da geração nova, né? E é uma geração que, olha aqui, ó, todo mundo com celular. E é isso. Pedindo iFood. Não, eu fui quarta-feira, não sei, semana passada eu fui num evento da Tramontina, que ela tá lançando a versão do Guru. Um fogão que ele é integrado com o celular. E daí a galera nova começa a curtir isso, porque tá dentro do universo deles. Né? Primeiro que é uma coisa que não tem erro, é um fogão por temperatura, não por potência. Então, você baixa o aplicativo, você fala, cara, não tem erro, vem uma balancinha, eu fazendo propaganda para um monte, vem uma balancinha junto com o fogão, e eles explicam tudo, você pesa ali, põe na panela, tempera, e não tem como errar. E daí eles começam a interagir com o universo que eles conhecem, entendeu? A receita está na mão Fazer um ovo cozido com a gema perfeita. Não erra, é impressionante, gente, é impressionante. É a tecnologia se adaptando ao mercado. E isso é food design, a gente foi no evento também. É isso? É o cheio do cabelo de whey. As receitas agora são todas diferentes, elas são muito rápidas, práticas, em 2 segundos eles fazem. Esse projeto do Guru, para quem não conhece, eu mostrei ele há uns anos atrás, porque essa ideia, esse conceito, ele foi desenvolvido pelo Ideal, que é uma agência de design americana, sim, acho que é a maior do mundo, enfim, e eles fizeram esse protótipo para a IKEA. Né? Mas isso foi em 2010, pensando na cozinha 2020. Olha só, que legal. Então isso está chegando pra gente agora com funcionalidades que você viu Eles lá. lançaram um tempo atrás um portátil, que era uma única boca. Agora o fogão é isso. É lindo esse lançamento novo, são 4 estações separadas, né? E é legal isso, porque ninguém fala em temperatura. Cara, o chefe ensinou a gente, falou assim, qual é a temperatura ideal para fritar um bife? Eu não sei, a gente coloca lá no fogão mais ou menos, né? Porque forno tem temperatura, fogão não. Você vê a chama mais alta ou mais baixa. Muito
E agora não, você coloca a temperatura que você quer, então aquele bife nunca vai ficar queimado por fora e cru por Então isso dentro. é tendência, isso é uma tendência Não, de agregar uma outra solução. Então, eu nem sabia desse guru aí, eu tava falando agora com a minha amiga, falei, gente, tem certas coisas que precisavam de evoluir, eu acho que o fogão já tá passando a hora de conversar com a gente. Conversa. Passar, trocar umas ideias, tipo assim, qual é a questão assim do tempo, olha, dar o apito, conversa, ter uma interatividade com a própria receita, como se você tivesse. Eu acho que é legal, E né? aí, se você pensar no espectro do mobiliário, ele tem que ser todo adaptado, por exemplo, aqui a Plate, né? Essas coisas vão começar a surgir e até o próprio mobiliário também é estimulado a ser projetado, né? Existe um estímulo para projetar diferente, né? Não é isso? Essa história dos esgotos, tá voltando. Assim, é muito diferente você cozinhar no fogão a gás e você passar por de indução. Porque você perde a referência. Você não sabe o quanto você coloca. Forno elétrico, quando veio o forno elétrico, saiu do gás pro elétrico, todo mundo queimava tudo, porque aquecia muito rápido, né? Também. E o fogão vai mais rápido ainda, ele queima mais rápido. É interessante, porque aí de repente, sei lá, estou fazendo exercício, vocês aqui projetam, mas aí eu fico menos tempo na cozinha, então essa permanência, essa jornada é diferente. Mas eu acho que né? não é que fica menos tempo, fica com tempo de mais qualidade. Não quero aquela loucura de cortar, você aproveita, você vivencia aquela experiência de uma forma diferente, né? Sim, Com mais prazer, Então, continua o desafio, né? Isso, eu acho que isso é que é o grande barato, né? Enfim, desse universo todo que a gente está falando aqui, né? É ir se adaptando. Outro dia, só para fechar aqui, eu ouvi alguém falando que, vamos pensar na nossa geração aqui, de arquitetos mais que estão há muito tempo no mercado, que vive seniors. Não, seniors, veteranos, olha que nome bacana aí. Hã? Então, Eu sou sexigenária. sexigenária. Pronto, isso, pronto. Pensando, né, que a gente viu tantas transformações e continua vendo e continua se adaptando, né? Isso é muito desafiador. E alguém falou, porque a gente nasce, sei lá, a gente em determinado momento da vida vai 60, tem que se reinventar. Mas a gente está se reinventando o tempo todo. A nossa geração é a que mais viu transformações e a gente está aqui, né? Exato, desde o fax, sei lá, do telex, da máquina de escrever, do telefone fixo, Da régua T. do normógrafo, né? E eu acho que esse é o grande barato da nossa profissão, né? A gente se reinventar, né? Eu acho que o desafio, assim, realmente nós passamos por um portal, que já estávamos a caminho. Eu acho que a pandemia foi o grande portal que eu vejo desenhado no mundo. Eu, por exemplo, nasci analógica e vou morrer digital, olha que legal. Então, quer dizer, eu passei por esse portal, né? E o nosso maior desafio é exatamente assim, fazer essa transição, mas com a coerência da funcionalidade, sem o deslumbramento realmente do que a gente percebe que sai muita coisa no mercado, aí vem a questão profissional, de você ter o discernimento de saber estudar e analisar os folders para ver o desempenho, como que é. Porque, por exemplo, tipo um videolaser, quem lembra do videolaser? Nasceu como sendo um negócio, né, sensacional. Cara, você não tem videolaser, aí sai todo mundo comprando videolaser. Quando vê, entra o CD. E depois do CD, pendrive. E aí não tem mais nada, agora é nuvem. Então, tipo assim, peraí, como que é? Tudo assim no ar, né? Então a gente tem que ter uma coerência muito grande, eu acho que tanto na questão dos equipamentos quanto na questão dos materiais, né? Esses dias para trás eu faço parte da ABNT e a gente escreve norma técnica. Então o desempenho dos produtos tem que garantir uma longevidade, porque nós estamos aí com um problema agora que é muito maior do que qualquer outra coisa, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, de vida do dos ciclo, produtos. exatamente, do berço ao túmulo, o material tem que nos servir, quando eu falo assim, do berço, porque é da origem, ele te serve, e quando ele é descartado, o impacto nele dentro do nosso meio ambiente tem que ser zero. Essa é a linha, é a meta de corte que a gente tem. Então, a questão da tendência, quando a gente fala e tudo mais, a gente tem que ter um discernimento, porque existe uma corrida para querer fazer a coisa absolutamente, a lâmpada do Aladim, né? Tipo assim, mas até que ponto? Que responsabilidade? Como que é o descarte? O que a gente vai fazer? Como que isso é sustentável? Isso não é sustentável? Então, eu acho que a gente precisa realmente tomar esse cuidado. E aí nós, que somos mais veteranos,
A gente tem que surfar a onda dos jovens, sem dúvida nenhuma, mas com esse olhar de uma responsabilidade maior, sabe? Para dar maturidade. Pra gente saber como que a gente conduz esse planeta louco do jeito que está. Mas eu acho que tem uma outra questão também. Hoje as pessoas estão por motivos diversos, se voltando para uma vida mais natural, buscando elementos, uma alimentação mais orgânica, enfim, ingredientes mais naturais. E nesse sentido, eu acho que a indústria de eletros, ela está fazendo um trabalho bem bacana, porque ela está percebendo isso e oferecendo essas gavetas com temperaturas diferentes, sistemas de refrigeração bem sofisticados, horta, né, até compostagem e tal, porque tem essa galera hoje mais jovem, preocupada com a questão, né, da ameaça climática aí, né, e eu acho que então a turma dos eletros está trazendo isso, está fazendo com que essas soluções se aproximem de vocês que projetam os ambientes, né? Vocês sentem isso também? Essa especificação? Eu acho que da gente que projeta, ok, mas às vezes do consumidor não. Porque esses index Existe uma resistência? São caros. São caros. Mas eu acho que aqui no além, o que eu sinto hoje é a dificuldade de projetar para essa galera nova. Porque eles não têm um interesse como casa. Eles não querem ter casa, eles querem experiência. Por que eu vou gastar num apartamento? Para que eu vou gastar com carro se eu tenho um transporte como Uber? Então, assim, é difícil você conquistar a confiança deles e mostrar a importância de um projeto bem resolvido, porque você tem que entrar nesse universo. Você falou em galera nova, não só na cozinha, quarto, banheiro, tudo. Porque eles não querem mais ter, eles querem viver experiências. Então você tem que criar experiências dentro do seu projeto para se tornar interessante. Não é mais só estético. É desafiador, né? Ainda bem que eu não sou designer de interior. Eu acho maravilhoso. Eu quero mais que... Mas tocando nesse assunto, realmente a mudança de comportamento por parte dos jovens é encantador a forma como eles veem o mundo, assim, de uma ótica completamente diferente da nossa, né? Ao contrário do que fala do iFood, por exemplo, eu tenho meus meninos lá com 30 anos, 28 e os amigos que vão em casa. Eles preferem cozinhar em casa. Eles não gostam de iFood de jeito nenhum. Então, assim, por exemplo, eles preferem... Agora, sábado, eu falei, vamos no restaurantinho, não, vou pra casa, nós vamos fazer um cordeiro assado. Eu falei, cara, é brincadeira, você vai fazer um cordeiro Eles pra são da mim. turma dos caseiros, tem dos baladeiros e tem dos caseiros. Então, né? outra coisa, eu tenho em casa um baladeiro que frequentou todos os blocos de carnaval de São Paulo, que eu nunca vi, pensei que ia acabar, mas eu tenho outro de ficar em casa. Então, existem esses dois universos também. Comportamento mesmo, É comportamento. Né? Cada cliente é um cliente. Agora, uma coisa é certa, são pessoas, assim, muitos não valorizam, não pensam em ter casas, querem ter experiências de morar em outros apartamentos, a locação mesmo, né? Então a gente tem que fazer uma cozinha universal quase nesse sentido, né? Legal. Eu acho que, enfim, temos um recado importante aqui, o bate-papo perfeito. Assim. Eu não acrescentaria mais nada, mas eu vou abrir para as pessoas que quiserem interagir, fazer perguntas. Na verdade, a gente precisava de uma desculpa para se reunir. A gente pegou a história dos projetos, mas na verdade o que interessava mesmo era o talk. Tá? Então fiquem à vontade, quem quiser fazer perguntas. Claro, eu ia colocar só uma vez, porque assim, outro dia minha filha fez uma festa em casa e aí eu queria comprar as coisas para fazer a festa. Ela falou assim, não, mãe, pode deixar que eu me viro, eu vou fazer a festa. Quando eu cheguei em casa, 19 anos, eu falei assim, ué, mas o que você comprou para o pessoal servir? Cada um pediu um iFood. Eu falei, como assim? Quantas pessoas tinham em casa? Umas 60. Eu falei, cada um pediu um iFood. Eu falei assim, mãe, é assim hoje. Você acredita? Não é mais a menina leva a bebida, a salgada, agora mudou. O lixo da festa era gigantesco, era só da iFood. Mas assim, ninguém quis pôr o pé na cozinha. Gente, isso é uma libertação também para você, né? Pensa. Eu fiquei meio assustada, mas ok. Mas então, a questão da embalagem, do resíduo. Não, aí minha pessoa falando assim, quantas vezes você desceu na portaria para pegar o iFood? Porque Tinha que pegar um transfer. cada um. Mas eu queria fazer um comentário. Vocês falaram que a
horas é vivenciar esse